Fala investidor, fala investidora, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai atualizar o status aqui sobre o XP Selection Fundo de Fundos, o fundo de fundos da XP. O relatório de maio de 2022 saiu agora no começo de junho, então vamos ficar ligado aqui para todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para, caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer por aqui. E também curta o vídeo para ajudar na divulgação do nosso canal. E bom, aqui sobre o fundo, qual é o objetivo do fundo? O XP Selection tem por objetivo realizar investimentos imobiliários por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Além de cotas de fundos, o XP Selection pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos no mercado imobiliário. O fundo iniciou suas atividades lá em 10/7/2019, tem o código XPSF11, um patrimônio líquido de 375 milhões de reais, 43 milhões de cotas e um valor patrimonial aqui da cota de R$ 8,67. A gente vê que é um fundo de base 10, então você consegue comprar uma cota desse fundo abaixo de R$ 10. O gestor aqui é XP Vista Asset Management, a administradora também é XP Investimentos, tá? A taxa de administração é de 1% ao ano, um mínimo aqui de R$ 25 mil mensais, e a taxa de performance de 20% sobre o PCD e IFIX. Esse fundo tem 24.411 cotistas, não é um fundo super conhecido, grande pra caramba, mas de qualquer forma ainda é um fundo razoável aqui no número de cotistas. E bom, vamos dar uma olhada aqui sobre a visão do gestor com relação à indústria de fundos imobiliários. Então, eles comentam aqui, nesse parágrafo, que a indústria de fundos imobiliários teve mais um mês com volatilidade elevada e um dado montante do mês chegou a representar uma variação acumulada negativa de 2%. Entretanto, fechou o mês próximo à estabilidade no comparativo mensal, com uma variação de 0,26%. O destaque em maio ficou por conta da decisão do colegiado da CVM referente ao pedido de reconsideração sobre distribuição de rendimentos. O colegiado, por unanimidade, deu provimento ao pedido de reconsideração do requerente, o MXRF11, reconhecendo a regularidade do tratamento contábil dado à distribuição de lucro caixa excedente em prejuízos e lucros acumulados, e não como amortização de cotas integralizadas. Então, não vai ocorrer alteração das práticas de distribuição de rendimentos que eram observadas pela indústria anteriormente, e a gestão acredita que tal decisão retira um risco substancial que pairava sobre o mercado de fundos imobiliários e deveria se traduzir em melhora dos preços dos ativos, principalmente no caso de fundos, os quais seriam uma das classes mais afetadas caso a decisão não fosse revertida, mas realmente foi revertida. Então, trata-se de um segmento que ainda possui descontos representativos em relação aos valores patrimoniais dos fundos, como pode ser observado na página 13, a gente já vai ver essa página. Esse fundo aqui, o XP Selection, no fim de maio apresentava um desconto de aproximadamente 18% em relação ao seu patrimonial, conforme eles já destacaram aqui em relatórios anteriores, que inclusive a gente viu no mês passado o relatório desse fundo, a recuperação dos fundos imobiliários como um todo e melhora da atratividade perante os investidores passa principalmente por uma identificação mais clara sobre até onde pode chegar o nível de taxa de juros nesse ciclo de aperto monetário. Então, é uma problemática mesmo para os fundos imobiliários a questão da taxa de juros. Quanto mais ela aumenta, mais atrativa fica a renda fixa, sai muito dinheiro aqui da renda variável, então isso vai afetando também os fundos e também a questão do spread que esses fundos pagam com relação aos juros futuros. Então eles entendem aqui que o grau de incerteza a respeito se o Copom conseguirá manter seu plano de voo com a inflação ainda em patamar elevado, no entanto, eles consideram que a classe de fundos imobiliários segue sendo de alta relevância para a construção de um patrimônio diversificado. Comenta já para mim se você concorda com essa visão da gestão aqui do XP SF11 ou não. E aqui eles continuam, o time de gestão ao longo de maio optou por realizar um menor número de movimentações do portfólio. O destaque ficou por conta da alienação da maior parcela de exposição ao ativo PVBI11, em montante expressivo de 11 milhões de reais, aqui é um preço médio de 98,37, que gerou um ganho de capital marginal de 12 mil reais, mais uma liquidez relevante que nos dará a opção de uma alocação mais eficiente no portfólio do XP Selection. Com essa liquidez gerada e recursos adicionais no caixa, eles vão adquirir uma nova operação de CRI, cuja liquidação se dará nos primeiros dias de junho.
E o XPSF vai alocar um montante aproximado de 14 milhões e meio de reais aqui, é uma taxa de CDI mais 2,10%, CRI é lastrado em recebíveis de contratos de locações atípicos da modalidade Build to Suit, e a operação conta com LTV de 70%, apresenta uma robusta estrutura e mitigantes de risco. E com as incertezas aqui girando em torno da velocidade do ajuste monetário dos bancos centrais e seus possíveis impactos na atividade econômica, eles continuam com a visão de que 2022 vai continuar sendo um ano de elevada volatilidade nos preços de ativos de risco, até porque aqui no Brasil a gente vai ter eleições e todo ano de eleição é ano de volatilidade, tá? Então, portanto, eles entendem que a estratégia adotada de concentrar as alocações em ativos lastreados em operações de crédito high grade deve mitigar a volatilidade do fundo nos próximos meses, dado as estruturas de garantias envolvidas em tais instrumentos financeiros. E o fundo, por fim, aqui encerrou o mês com uma cotação de R$ 7,10 por cota, com dividend yield de 11,7% anualizado e uma cota patrimonial de 8,67%, com dividend yield de 9,6% anualizado. Então, a gente vê que o fundo está sendo negociado com um belo de um desconto aqui, R$ 1,57 de desconto, e um belo dividend yield também aqui, 11%, chega bem próximo aí ao que rende um investimento aí no Tesouro Direto, por exemplo, considerando o imposto de renda. Bom, a distribuição aqui de 0,69 centavo, né? Esse aqui não é 69 centavos, infelizmente aqui não é 69 centavos. Se fosse, estaria muito bom, já imagina, comprar um fundo a R$ 7,00 e receber 69 centavos seria muito bom, mas não é o caso, tá? Então, essa distribuição vai ser realizada hoje, dia 14/6, para os detentores de cotas do fundo em 31/5/22. Aqui, com relação ao fluxo financeiro de maio, então a gente confere aqui receitas R$ 3 milhões, quase 3 milhões e meio, rendimentos de fundos imobiliários 3 milhões, que é a maior parte aqui, ganho de capital 12 mil e rendimentos de CRI 308 mil reais, LCI e renda fixa 21 mil reais, com relação às despesas 522 mil reais ao todo. Despesas operacionais somam aqui 507 mil, 4 mil reais sobre a receita financeira aqui de imposto de renda e o IR sobre ganho de capital de 10 mil reais. Tive o resultado de 2 milhões 936 mil reais e um rendimento distribuído de 2 milhões 987 mil reais, 6 centavos por cota, quase 7 centavos por cota. Tive que o resultado ainda está acima um pouco do rendimento distribuído, então tem uma certa gordura para queimar aqui, não é muito, mas tem uma certa gordura para queimar, o que é bom, porque fica tranquilo aqui, o fundo está distribuindo dentro da sua capacidade de resultado. Bom, então a gente vê o resultado financeiro aqui, rendimentos de fundos imobiliários realmente é o core business aqui desse fundo, tá? Eles representam a maior parte da composição do resultado, e as despesas ficam sempre na casa dos 10, 12 centavos aqui, não passa muito disso. E a gente vê que a distribuição média por cota saiu de 0,7 centavos, 7,5, né? Lá em junho de 21, agora um pouco abaixo do 7 aqui em maio de 2022. Teve uma leve queda aqui, mas nada muito absurdo, até porque os fundos que compõem esse fundo imobiliário aqui podem ter tido algum tipo de problema, podem ter algum tipo aí de diminuição na distribuição e aí afeta um fundo de fundos. E como é que é a liquidez do fundo aqui? Então, esse fundo teve um volume negociado de 17 milhões e 858 mil, foram 2 milhões 498 mil cotas negociadas e teve um giro aqui de 5,77%. O valor de mercado está bem abaixo aqui, quase 75 milhões aqui abaixo, 70 milhões abaixo do valor patrimonial. Então, a gente vê a relação aqui do valor de mercado com relação ao valor patrimonial, 81,95%, 43 milhões de cotas, e esse fundo aqui teve uma liquidez média aproximada de 1 milhão e 310 mil reais. Então, uma liquidez tranquila aqui, dá para entrar e dá para sair bem desse fundo, até considerando essa base 10 aqui, essa cota em torno de R$ 7,00. Novamente, a gente vê aqui o desconto, né, do fundo. Então, o XPSF cota mercado, se você for comprar a R$ 7,10. Com relação ao XPSF, a cota patrimonial, sem considerar os rendimentos aqui em 31 de maio, estava em R$ 8,67. Aqui você teria um upside de 22,1%. E aqui a XPSF, a cota patrimonial ajustada,
considerando o valor patrimonial das cotas dos fundos investidos aí pelo XPSF, estaria em 9,51, então mais 9,8 aqui com relação à cota patrimonial. Então você teria supostamente um upside de 34% se a gente for considerar todos os descontos, não só do XPSF no mercado com relação ao seu valor patrimonial, quanto também dos fundos que compõem o XPSF e os descontos com relação aos valores patrimoniais desses fundos. Aqui o portfólio do fundo, então, por classe de ativo, ele tem a maior parte do investimento em fundos imobiliários, 89%, CRI 6%, CRI uma compra líquida aqui de 4% e 1% de caixa, e aqui por estratégia de alocação, renda 82%, ganho de capital 17% e caixa 1%. Aqui é interessante porque renda hoje em dia está sendo um pouco mais interessante do que ganho de capital. Ganho de capital com todo o mercado em queda aí fica um pouco difícil de ser feito, mas aqui ele garante uma renda de pelo menos em 82% dos seus fundos imobiliários aqui tem foco em renda. E aqui por tipo de alocação, então no mercado secundário 59%, oferta 400, 10% e 476, 31%. Até comenta aí se você quer que a gente explique esse tipo de termo aqui, né? Fazer alguns vídeos aí com explicações de termos, se você acha interessante que a gente faça isso aqui no canal. E eu vou lembrar também aqui que isso não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. Aqui os segmentos de atuação dos fundos imobiliários em que o XPSF investe, então fundos de CRI 37%, escritório 18%, logístico 15%, essas estão as três primeiras posições aqui. Depois a gente tem renda urbana e desenvolvimento com 5% cada, outros com 5% também e shoppings com 3%. Então, o que eles fizeram aqui no mês? Eles venderam as cotas, né, de 120 mil cotas do PVBI 11 por 11 milhões e 800 mil reais e não alocaram no período. Eles estão guardando um caixa aqui para realizar alguns investimentos. E aqui a exposição por percentual do patrimônio líquido do fundo aqui, quais são os maiores percentuais aqui do fundo, as maiores participações, então o MXRF e o CPTS com 7% cada, KNCR, MCCI, BARI, HBRH, RBRR, RBRL e o TEGAR, todos com 5%. Depois a gente tem o XPLG, TEPP, VINO 11, ALZR 11, VILG 11, BLCP com 2% aqui. E nessa faixa aqui de 2%, a gente tem o RBRP, SPVJ, o XPCI, HSML, RBED11 e outros representam 13% da carteira aqui do fundo. Já comenta aí se você tem algum desses fundos, se você gosta desses fundos aqui ou não. E a gente continua aqui com relação ao crédito imobiliário, que o fundo não tem só fundos imobiliários, mas também tem 4 CRIs aqui, como a gente pode ver nessa tabela. Então, os emissores aqui, Habitasec e Virgo, o risco aqui, Vitacom, Embraed, Helbor e Mitre. Tem a quantidade aqui, 12 mil, 7 mil, 8 mil e 5 mil, volume em milhões de reais aqui, 7 milhões 950 mil, 7 milhões 270 mil, 3 milhões 980 mil e 4 milhões 980 mil. A data de aquisição aqui foi entre novembro de 2021 e abril de 2022, os vencimentos aqui entre 2023 e 2027, todos são indexados pelo CDI, as taxas de aquisição aqui 4%, 5,5%, 2,5% e 2,3%, e a periodicidade do pagamento aqui é mensal. E aqui esse fundo geralmente faz uma análise interessante aqui sobre cada um dos setores aqui. Então, o que eles esperam sobre fundos de CRI? Eles consideram a classe de fundo imobiliário mais resiliente para alocação no curto e médio prazo, que eles têm umas estruturas de garantia envolvidas nos ativos finais. Além disso, a continuidade da pressão inflacionária nos próximos meses tende a continuar beneficiando fundos imobiliários com indexadores atrelados à inflação, e mesmo com a proximidade do fim do ciclo de aperto monetário por parte do Banco Central, eles acreditam que a Selic tende a se manter em patamar elevado por mais tempo, beneficiando os fundos com maior proporção de ativos em CDI. E o fluxo de novas emissões nessa classe de fundos segue robusto, o que em alguns casos abre possibilidade de giro de posições e realização de ganho de capital, porque se abrir emissão, talvez no mercado secundário você tenha um preço mais elevado, e aí você consegue comprar na emissão e vender no mercado secundário, tendo aí esse ganho de capital.
Entretanto, os preços do mercado secundário não vêm correspondendo aqui de maneira satisfatória após o anúncio de início de parte dessas ofertas, e essas realizações de ganho de capital muitas vezes aí se mostraram limitadas. Com relação aos fundos de renda urbana, aqui o que esperar desses fundos? Eles estão com uma expectativa de crescimento dos rendimentos do curto prazo para os fundos presentes nessa watchlist aqui, na lista de observação que eles têm aqui desse segmento. Dada a continuidade da pressão inflacionária, correções monetárias têm sido bem favoráveis aos resultados recorrentes dos fundos, ainda a reciclagem de ativos que já vem sendo implementada em alguns casos por parte dos gestores deve beneficiar o resultado não recorrente através da geração de ganho de capital. No entanto, eles seguem olhando com atenção o segmento porque eles têm um potencial impacto aqui no poder de compra dos consumidores com a continuidade da inflação, o que pode prejudicar imóveis que possuem parcela das receitas atreladas ao desempenho das vendas dos locatários. Aqui, com relação aos fundos de escritório, então, o que esperar, né, dos fundos de escritório? De acordo com a gestão aqui, a recuperação dos preços das cotas no mercado secundário deve seguir um caminho volátil nos próximos meses. O fato de que ainda não podem descartar um cenário com nova deterioração econômica, caso as respostas do Banco Central em termos de política monetária sejam mais duras do que hoje esperado pelos investidores, e o ainda elevado nível de estoques em algumas regiões leva a gestão aqui a acreditar que a recuperação dos preços de aluguel ainda vai se dar de maneira regrada. No entanto, o fluxo de visitas aos escritórios com áreas vagas segue melhorando, apesar de ainda observarem aí um elevado nível de carência e desconto nos novos contratos de locação. E um ponto a ser monitorado nos próximos meses é o possível contágio, entre aspas, aqui, nas reavaliações patrimoniais, advindo das operações mais favoráveis de compra e venda de lajes corporativas no mercado privado, as quais vêm batendo recordes de preço por metro quadrado. A gente até viu isso aqui no vídeo sobre o JSRE, no vídeo de domingo, em que o JSRE está sendo negociado aí por volta de R$13 mil o metro quadrado, enquanto que imóveis com características semelhantes até já estão sendo negociados fora, né, do mercado de fundos imobiliários aqui por volta de R$30, R$35 mil o metro quadrado, então um belo de um desconto aqui, tá? Mas, novamente, eles não podem deixar de considerar também uma possível nova deterioração do cenário de juros que deve ser considerado em tais cálculos pelos avaliadores. Com relação aos fundos de shopping aqui, a gente vê que os dados operacionais do setor referente ao primeiro trimestre de 2022 seguiram a tendência de melhora, em muitos casos já superaram de maneira significativa os números observados em 2019, e dessa forma eles acreditam que os operadores terão um cenário mais favorável pela primeira vez após 2 anos para renegociar ou corrigir valores de aluguéis. Eles também continuam observando uma melhora relativamente mais aguda em portfólios de shoppings considerados mais premium, para os quais a inflação tende a ter impacto mais limitado no poder de compra dos consumidores. O cenário econômico adverso ainda nos faz ser mais cautelosos em relação a novas alocações desse segmento no curto prazo, tanto que ele só tem 3%, né, investido em shoppings. No entanto, continuam com perspectiva positiva para o segmento no longo prazo, e eles acreditam que estabelecimentos voltados para as classes médias e altas devem ter uma performance relativa mais favorável ao longo desse ano. Para finalizar o vídeo aqui, então, fundos de galpão logístico. Então, eles têm uma expectativa de crescimento moderado nos rendimentos dessa classe de fundos imobiliários, derivados de novas correções monetárias dos contratos de locação, dado a pressão inflacionária ainda vigente. Eles acreditam que esse repasse inflacionário se dará de maneira satisfatória, dado o baixo nível de áreas livres nos galpões de alta qualidade, nos principais centros de distribuição do país, e o ciclo de investimento mais desafiador para novos galpões por conta da elevação substancial no custo de construção dos mesmos. Então, conforme eles comentaram em relatórios anteriores, eles seguem alocados em fundos que possuem gestão ativa, ou seja, aqueles gestores que já provaram que conseguem reciclar seus portfólios. E bom, esse foi o vídeo de hoje sobre o XPSF11, eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assine o canal para não perder os próximos vídeos sobre fundos imobiliários que a gente posta todo dia aqui no canal. Também compartilhe com quem possa ter interesse sobre esse tipo de assunto. Eu vou deixar nessa tela final um botão para você continuar assistindo o último vídeo que a gente publicou aqui no canal, caso você tenha interesse, e um botão para você se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. É isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!